Bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um vídeo que não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, se bem acredito que vocês já sejam inscritos, né? Considere ajudar o canal, me seguir nas redes sociais. Mas, vamos lá. E sim, hoje vai ser áudio gravado, né? E não com imagem estática. Então, meus amigos, o título é tanto polêmico, né? Vou falar de sedevacantismo aqui. Poxa, mas por quê? Vai servir, tá? Digamos, de um diário de análise. Aqui vou emitir minha opinião, a que eu tenho, que não é popular no meio tradicionalista nem sedevacantista, tá? E vocês sabem, né, que eu sou da tese de Cacetiaco, é o que muitos chamam de sede privacionista. Eu não gosto desse nome, né? É pejorativo. Mas vá lá, é o que pegou. E, bem, eu, por curiosidade, resolvi assistir a um vídeo do Frei Tiago de São José com respeito a sobre um livro do Padre José Eduardo, Em Defesa da Missa Nova. E ele disse uma coisa um tanto problemática, a meu ver, que gerou uma certa discussão em outros grupos, né, e em alguns que eu participo. E, bem, e nas redes sociais, né, especialmente no Facebook, né. Mas, vamos lá, eu vou colocar aqui o trecho que nos interessa, ou que pelo menos me interessa, né. Então, nem vale a pena ler esse livro aí do Padre José Eduardo. Se a pessoa lê por curiosidade, ela já está pecando também, porque nós sempre ensinamos que a igreja colocava no índex livros desse jeito, ou seja, que exaltam coisas que são contrárias ao que a igreja ensinou. Ok. De fato, nós tínhamos o índex. Tínhamos, né? Mas não existe mais. Ou pelo menos está inoperante, está sem vigor. Eu vou explicar já. Mas, primeiramente, é bom lembrar o seguinte: o índex, ele não era exaustivo, tá? Por exemplo, os livros de Karl Marx, os livros de Friedrich Nietzsche, ou livros do... Quem mais? Charles Darwin, os livros de Levi Strauss. Esses caras aí, nenhum deles entrou no índex. E possuem livros extremamente nocivos, né? Nietzsche, por exemplo, o seu livro O Anticristo, tá? Dentro da minha bagagem literária, é o livro mais blasfemo que eu já li na minha vida. Tá? São blasfêmias claramente deliberadas e calculadas para parecer ainda mais poético, como uma blasfêmia mais caprichada. Tá? Ele parecia alguém possesso escrevendo. Claro, ele já estava meio doidinho também, né? Mas o fato é que o livro não entrou no índex. Eu estou criticando o índex por isso? Não, por enquanto. Tá? Na verdade, não estou criticando em nada, né? Convenhamos. E tem certas atitudes que nos parecem inexplicáveis. Por exemplo, poucos anos após a inclusão de alguns livros do Marquês de Sade, ele foi excluído do índex, na época já de Leão XIII, em 1900. É curioso isso, porque Marquês de Sade escreve livros claramente não apenas anticlericais, né, anticristãos, como também explicitamente pornográficos.
na verdade? Assim também aconteceu, mas já por medidas mais prudenciais, né, com livros, com Livro de la Vida, de Santa Teresa d'Ávila, e um livro do São Roberto Bellarmino, salvo engano, de Eclésia, né? O fato é que temos 2 santos que entraram e saíram do índex, e também diversos outros teólogos renomados que entraram e saíram do índex. E temos autores ímpios conhecidíssimos que nunca entraram no índex, né? E alguns outros, como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, etc., entraram de fato. Isso mostra um certo, digamos, caráter, digamos assim, mostra uma certa falta de padrão, né? De critério sobre quais livros devem entrar, quais que não devem. E é curioso que, veja, no caso de Marx, Nietzsche, né, Darwin, Strauss, são autores conhecidos e, no entanto, não entraram. Enquanto que há muitos autores obscuros que entraram. Então, o índex é importante para nos preservar, nos prevenir de certas coisas? É importante. Tá? É muito importante. É importante ter uma lista que nos sirva de baliza para essas coisas. E também cabe ao católico esperar para ver se os livros que estão com, digamos, proibições prudenciais seja liberado para leitura, né? E se o católico quer ler determinado livro, ele tem que pedir licença do ordinário. Até aqui, creio que ficou bem claro. E uma outra coisa. O índex, ele não é infalível. Tem mais esse ponto também. Por quê? Porque o sujeito do índex, ele é particular. Estamos falando de livros, né? De autores concretos. Contingentes, ou seja, que pode estar ali ou não, que pode existir ou não. Não são coisas que existem necessariamente, né? Até por conta da sua natureza particular. E são móveis. Por que são móveis? Porque entra e sai. Entendeu? Então, com um sujeito assim, não tem como haver infalibilidade. Tá? E é bom lembrar também que, por mais que o Papa ele aprove uma edição do índex, entre outras coisas, isso também não faz com que ele se torne infalível. Tá? Porque não é coisa que não é do sujeito, não é o sujeito da infalibilidade dele. E não é o Papa também que, a não ser com certas exceções, né? Como no caso do Galileu, mas que detalhe que saiu, né? Depois, no geral, em 99,9% dos casos, não é o Papa que coloca o livro no índex aí, nem ele que retira. Então, essas coisas temos que colocar em consideração. Então, à luz do que foi colocado até aqui, creio que posso iniciar a razão de eu ter gravado esse vídeo. Porque o vídeo é basicamente o seguinte: qual é o vigor que o índex tem hoje? Essa pergunta que deve ser respondida. Do ponto, né, assumindo a premissa séria vacantista. E eu não estou aqui para defender nenhuma posição, nem para condenar nenhuma outra posição. É um esforço teórico que eu resolvi fazer, colocando o índex, né, como matéria desta exposição minha hoje. Para tal, eu escrevi um texto que está no Facebook lá, tá? Eu já vou colocar aqui no YouTube. O título é O Índex no Sede-Vacantismo, tá? Análise sobre uma perspectiva sede-vacantista, assumindo a premissa da sé vacante.
Então, meus amigos, quem não for sedevacantista, o vídeo é apenas para você ouvir, tá? Aceitando a premissa, discordando nela ou não. Como eu disse, é um esforço teórico. Mas vamos lá. Muitos sedevacantistas afirmam que o Index Librorum Prohibitorum não foi validamente abolido, já que a suposta abolição teve por causa eficiente um falso Papa, Paulo VI. Assim, sustento que o Index continua em vigor, conforme sua última edição. Dificuldades da proposição. Essa conclusão, porém, não se segue. Se formos ao silogismo, premissa maior. Um falso Papa não pode abolir validamente o Index. Premissa menor. Paulo VI era falso Papa e aboliu o Index. Logo, conclusão, né? Logo, a abolição do Index não foi válida. Ainda que a premissa menor fosse verdadeira, a conclusão não se mantém no plano prático, pois o Index, por sua própria natureza, requer autoridade viva e legítima para ter eficácia. O Index não subsiste apenas enquanto texto histórico ou lista de livros. Ele depende da aplicação de uma autoridade eclesiástica que interprete, dispense, acrescente e sancione. Assim, deixa eu... Ok. Tá fazendo barulho aqui. Onde eu parei mesmo? Assim, mesmo que pudesse resistir à ausência de um Papa, não se segue que possa permanecer válido sem também os bispos ordinários, já que o sedevacantismo sustenta não apenas que a vacância papal do trono petrino seja a vacância total ou formal, mas também a vacância generalizada das dioceses. Afirmar que o Index se mantém em vigor nessa situação equivale a sustentar que um semáforo apagado continua a regulamentar o trânsito. A estrutura material está lá. Assim também, agora eu estou comentando aqui, assim também como o texto do Código de Lei Canônico está lá também. Né? Porque ali menciona o Index, né? No entanto, cadê a autoridade para sustentar o seu vigor? Ela não existe mais. Enfim, a estrutura material está lá, mas sem corrente elétrica não tem eficácia alguma. Então, eu uso a analogia, né, do semáforo, que acredito que seja melhor para explicar o que penso a respeito disso. Tá? Isso é fato. Tá? Se a pessoa é sedevacantista, ela terá que reconhecer que o Index não tem mais vigor, né? Ele não tem mais eficácia, pelas razões colocadas aqui. Dificuldades adicionais. Se o Index realmente vigorasse ainda hoje, surgiriam insolúveis problemas práticos. Quem aplicaria a pena de excomunhão automática pela leitura proibida? Porque, né, eu coloco aqui, mas não é automática? Acrescento logo em seguida. Pois, embora algumas penas fossem automáticas, né, lato sententia, não haveria autoridades legítimas para orientar, instruir ou sancionar o fiel sobre essas consequências. Outro problema, a quem o fiel recorreria para pedir dispensa? Pois é. Cadê? Como distinguir entre proibições meramente prudenciais e condenações gravíssimas, né? Tipo assim, né? Entre Santa Teresa d'Ávila e Lutero, né? Como discernir? Porque para ler uma coisa é uma pena e para ler outra é outra pena, né? Mas como vai se funcionar? Não sabemos.
Quem julgaria casos de exceção ou controvérsias sobre determinada obra? Tem mais esse ponto. E o mais importante de todos, tá? Porque isso tem que acontecer. Se está em vigor, isso tem que acontecer. Como a lista se atualizaria diante de novas publicações? Né? Ou então se concluir que os títulos contidos no última edição, se tem ali obras ortodoxas de fato que estavam ali para avaliação. E aí? Então, sem autoridades com jurisdição ordinária, o índex não passa de letra morta. Tá? Então, síntese. Assim como diante de semáforo apagado, o motorista deve recorrer à prudência e dirigir responsavelmente, ou seja, fazer a direção defensiva. Se o semáforo está apagado, isso quer dizer que ele pode avançar o sinal vermelho? Aliás, perdão, não tem sinal vermelho. Se o semáforo está apagado, né, ele pode avançar sem reduzir a velocidade, sem olhar para os lados? Ele pode fazer isso? Não. Né, não pode. O ideal seria ter um guardinha ali, mas também não tem guardinha, porque não tem bispo. Entendeu? Assim também, na ausência de um índex em funcionamento e de autoridades legítimas, cabe ao católico, em tempo de vacância prolongada, discernir com prudência e reta consciência quais livros pode ou não ler. Bem, se o católico quiser se orientar pela última edição do índex, ok, né? Mas agora e os livros que não estão lá? Entendeu? Como é que fica? Por exemplo, o católico ele pode ler, sei lá, Crônicas de Gelo e Fogo, né, que é cheio de violência e putaria aí? Não pode, né? Não pode. Ele pode ler 50 Tons de Cinzas? Então, me parece um tanto óbvios, né? Leituras um tanto óbvias, né? Que não podem ser lidas por católicos. Agora, né? Se aparecer um autor aí que eu não conheço, ele vai explicar como funciona a hierarquia da igreja num livro aí, que é volumoso, interessante, cheio de referências. Só que, qual o problema? Esse livro pode ser ortodoxo, catolicamente ortodoxo, ou pode ser herético. Entendeu? E como a gente vai saber se é herético ou não? É só lendo. E ao ler, ele pode se orientar com o seu diretor espiritual e falar para ele: reverendo, né, eu acabei de ler esse livro aqui, né, que diz isso, aquilo. Aí o padre, prudentemente, né, se ele for bem informado também, ele vai dizer: isso me parece problemático, tá? Então é melhor você não aceitar as conclusões desse livro, pelo que você está falando aí. E eu não vou ler esse livro porque eu tenho mais o que fazer, né? Eu vou acreditar nas suas palavras. Então tá ok, não é verdade? Então a solução nessa situação só poderia ser algo nesse sentido, né? Mas vamos continuar. A conclusão é a seguinte. Conclusão, né? Do ponto de vista sedevacantista, é insustentável afirmar que o índex permaneceu em vigor após a morte de Pio XII, ou, segundo alguns, após João XXIII, ou Paulo VI até Dignitatis Humanae. O índex ele é contingente, ou seja, a igreja pode ficar sem ele, né? Tanto é que ficou mais de 1500 anos sem ele, e não é dogmático. Depois, requer autoridades vivas com jurisdição ordinária. Ainda, na sé vacante,
tais autoridades não existem, né? Não é apenas a questão de não ter mais papa. Não tem também bispos ordinários, meu Deus do céu. Situação complicada. Portanto, o índex cessa de facto. Tá? Vou pronunciar o C mudo aqui, porque é uma expressão latina. O índex cessa de facto, embora não de iure. É como o semáforo apagado no blackout. A estrutura existe no papel, né, que é o Código Canônico de 1917. Né, e tem um índex com a lista de todos os livros condenados, que são à parte, dada a contingência e a mobilidade dos sujeitos inscritos no índex, né, e também das suas particularidades. Coisas particulares, contingentes e móveis não estão no Código Canônico de 1917. Apenas as coisas mais universais, imóveis e necessárias. Continuando, mas sem a corrente da autoridade legítima não tem eficácia, né? A autoridade legítima seria como a corrente elétrica do semáforo. Sem isso, não tem como o índex funcionar. Tá? É um elemento acidental dentro da disciplina da igreja. Os bispos sedevacantistas, mesmo os válidos, tem aqueles que são estranhos, né? Tem os bispos cucarachos, tem aqueles bispos de garagem, né? Tem umas figuras aí que parece ter sido da Deep Web. É negócio bem underground, né? Mas tem os válidos, né? Os bispos sedevacantistas, mesmo aqueles que são válidos, só poderiam proibir leituras de tal e tal livro dentro de sua congregação, né? Mas não poderia proibir de forma global, aplicando penas. No máximo, poderia negar sacramentos ao indivíduo. Você leu o livro que eu não gosto, então, não vai receber comunhão. É mais ou menos assim, tá? Você leu o livro do Padre José Eduardo? Então você não vai receber comunhão até você, né, se retratar disso, confessar aqui. Então, ok. Aí depois eu reitero. De iure, a abolição feita por Paulo VI é nula. De facto, na vacância prolongada, o índex é inoperante. Ao fiel, cabe então discernir com prudência, consultar clérigos válidos e piedosos e evitar obras perigosas, sobretudo de índole modernista e herética. Então, nenhuma dificuldade até aqui, né? Eu espero que tenha sido bem claro, e esta é a minha opinião, tá? Esta é a minha opinião. E eu sou bem convicto dela, tá? Para mim, ela é, digamos assim, probabilíssima, tá? Eu estou realmente quase certo desta opinião. E o contrário é quase impossível, se não impossível de sustentar. Tudo bem, meus amigos? E lembre-se, o conteúdo aqui é um esforço teórico dentro da perspectiva sedevacantista. Tá? Não é para sustentar a posição sedevacantista. É apenas o meu ponto de vista de como isso ficaria dentro desse contexto. Então, é o que tenho a dizer aqui. E fique com Deus e até o próximo vídeo.